Shalom, shalom, Leonardo Ferreira passando novamente aqui em mais um dia de bênção, mais um dia de propósito, de oração, de consagração, de busca do Espírito Santo, busca de renovo, busca por se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa melhor para a família, melhor para a sociedade, melhor para esse mundo. Estamos no quarto dia do propósito de 12 dias com o propósito do Ministério Tabernáculo de Davi, Adonai Yeshua. E nesse quarto dia estamos sobre o tema de santificação e purificação. Tema esse que é fundamental para nossas vidas. Fundamental para que nós possamos aperfeiçoar as nossas relações humanas, para que possamos aperfeiçoar a nossa convivência. Todos os problemas que existem nas nossas vidas, eles são gerados pela desarmonia em alguma área de convivência da tua vida. E o conceito de santificação, quando aplicado nas nossas vidas, ele faz de nós pessoas melhores, revestidas de atributos pelos quais nos tornamos pessoas melhores, pelos quais moldamos o nosso caráter em conformidade à vontade do soberano nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nesse dia, nós estamos nessa meditação, consagrando-nos a Deus, pedindo a Ele que a cada dia possamos ser santificados. E o que significa santificação? Santificação é um processo pelo qual aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está ligado ao Criador, aquele que decide entregar a sua vida para Deus, decide entregar os seus propósitos ao propósito maior pelo qual Deus nos chamou. A partir daí, então, nós começamos a passar por um processo chamado regeneração. É onde o Espírito Santo de Deus ele começa a trabalhar em nós e a regenerar a nossa natureza, a trocar a nossa natureza pecaminosa por uma natureza altruísta, uma natureza que exalta e glorifica a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor ela é perfeita, refrigera a alma, como está escrito em sua palavra. Tudo que há de bom no mundo está fundamentado na lei de Deus. É um engano da humanidade achar que são bem-sucedidos e que vivem coisas boas e que essas coisas boas não estão vinculadas à lei de Deus. Isso é um grande engano. Tudo que há de bom nessa terra está ligado às leis do nosso Deus, está ligado à vontade dele sobre nós. Ele deixou essa terra por herança, nos entregou o governo e a liderança de tudo quanto existe nessa terra, para que nós viéssemos tomar posse. Porém, a Bíblia nos conta que a partir do momento em que o livre-arbítrio foi usado pelo homem como direito de não andar segundo a vontade de Deus, de desobedecer a ordem de Deus, a Bíblia nos conta e a história vai nos mostrar, a partir dali o homem perdeu a autoridade. A partir dali, o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, agora tem essa semelhança manchada, tem essa semelhança imperfeita, acaba se tornando imperfeita a semelhança com Deus, porque agora o pecado entrou. Quando o pecado entrou, os sábios rabinos antigos contam uma história e a gente vê vários relatos sobre isso. Quando Adão foi formado, Adão era revestido em um corpo terreno, mas era um corpo de luz. Era como se fosse um corpo de glória. E quando Adão andava, em todos os lugares onde Adão andava, até os animais o reverenciavam. A natureza reconhecia a autoridade sobre Adão. Os animais reconheciam a autoridade sobre ele. Estava estampado na sua face. Estava estampado o domínio, o governo, a autoridade que Deus havia concedido.
Mas o fato é que a partir do momento em que Eva veio para ser auxiliadora de Adão, e após ali aquele trágico acontecimento onde eles foram tentados pela serpente e ali participaram do fruto do pecado, do fruto proibido, do fruto da desobediência, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali gerou-se uma consequência sobre a vida do ser humano. E a consequência foi, a primeira delas é que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, perderam seu corpo de glória, perderam a sua autoridade, e dali por diante a história nos relata que até mesmo os animais não respeitavam mais a autoridade do homem. E é o que nós vemos que o pecado ele desfigura. O pecado, ele tira o vigor, ele tira a luz, ele tira a virtude, ele tira a paz, ele tira a felicidade. Então, quando você olha e observa um lar que está sem paz, sem luz, sem vigor, sem felicidade, o causador de tudo aquilo é a quebra da lei de Deus, é o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a quebra da lei de Deus, é o não obedecer às leis do nosso Criador. Quando nós não obedecemos às leis do Criador, nós atraímos para nós uma grande maldição, atraímos para nós a morte, atraímos para nós eventos ruins que vão acontecendo e vão tirando as nossas forças. E talvez você esteja se perguntando, talvez você não seja uma pessoa religiosa, e eu até prefiro que você assim o seja, que nós possamos a cada dia entender que sermos religiosos não é o que resolve a nossa vida. Jesus não veio nos ensinar uma religião, ele não veio nos implantar uma caixa fechada pela qual nós devemos viver. Quando Adão foi trazido à terra, Deus falou a Adão: sujeitai e dominai a terra, sujeitai os peixes, tudo que há debaixo do mar, os peixes do mar, sujeitai os animais na terra e tudo que há no céu, porque toda autoridade vos tenho constituído. Então, não é uma caixa, não é uma mentalidade fechada, não é uma crença sobre um determinado ponto limitado que faz com que nós venhamos estar debaixo da bênção de Deus. O que realmente faz a gente estar debaixo das bênçãos do Senhor é nós vivemos os princípios estabelecidos por Ele. Que princípios são esses? São os princípios que moldam o nosso caráter. São princípios que fazem com que nós sejamos vistos como boas pessoas ou más pessoas. Todos nós sabemos reconhecer uma conduta ruim, uma conduta pecaminosa. E toda conduta pecaminosa ela tem consequências ruins. Por outro lado, todos aqueles que procuram viver piedosamente, com temor e respeito às coisas do Senhor, eles vivem em um processo de santificação. E a santificação é um afastamento gradual do pecado. É um processo pelo qual nós vamos nos aperfeiçoando dia após dia. Onde se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu já não minto mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu era enganador, já não sou mais enganador. Então, mesmo que você não esteja dentro de uma religião, o que significa santificação para a tua vida? Santificação é esse processo de regeneração da sua natureza caída. É o Espírito Santo de Deus procurando lugar em tua vida para trabalhar os atributos dentro de você, para trabalhar as qualidades que existem dentro de você, para que você de fato seja uma pessoa abençoada no mundo, seja uma pessoa que manifesta a luz, que manifesta o amor, a bondade, a generosidade, que a sabedoria ela flui de você. Então,
O que nós precisamos? Porque é importante santificação. Primeiro, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Primeiro passo, por que precisamos de nos santificar? Porque de maneira nenhuma poderemos retornar ao jardim do Éden. De maneira nenhuma poderemos retornar à plenitude da promessa de Deus com o pecado, com a conformidade com o pecado. E o que Deus quer de nós? Sabemos que todos nós somos pecadores. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, sendo justificados gratuitamente pelo sangue de Adonai Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé você pode retornar às origens. Pela fé você pode retornar a receber a plenitude da bênção de Deus. E o que é a plenitude da bênção de Deus sobre nossas vidas? É viver uma vida casta no Senhor, uma vida em devoção a Deus, uma vida repleta de amor, de equidade, justiça. Ontem estivemos com um tema sobre equidade e justiça por igual a todos, né? Que nós sejamos repletos disso. Quando nós vivemos uma vida abençoada por Deus, você vive o amor verdadeiro, você vê sinceridade, você está rodeado de pessoas que realmente te amam pelo que você é, não pelo que você tem ou pelo que você faz. Você realmente consegue viver uma vida que vale a pena. E viver uma vida que vale a pena vai muito além de ter bens materiais, vai muito além de ter títulos, de ter honrarias neste mundo, de ser lisonjeado por pessoas, de achar que é importante. Mas talvez muitas pessoas, elas se acham importantes e até o são importantes por causa dos cargos, por causa do cargo governamental ao qual elas conseguiram entrar, ao qual elas se dedicaram para ali estar. Mas muitas das vezes ela tem uma reputação a qual dentro do seu lar aquela reputação não vale de nada, porque ela é uma coisa, ela é vista como alguém que tem muitas qualidades, mas às vezes a sua esposa dentro da sua casa, ela não reconhece em você essa virtude, ela não vê em você esse homem íntegro, fiel, verdadeiro, como você diz que é. Talvez os seus filhos não veem em você este homem, esse pai ao qual você expressa tanto para as pessoas, que é um pai muito bom, que é um pai amoroso, que ama demais os seus filhos, que se dedica a eles. Talvez você não é tudo isso que você colocou na sua mente que você é. E o que te faz perder isso? O que faz com que nós perdemos isso? E quando eu falo, não estou falando somente aos homens, às mulheres também. Existem mulheres que estão na sua liberdade hoje e elas conquistaram um grande espaço tentando fugir de uma dor. Qual a dor? A dor do machismo. A dor a qual os seus maridos, a qual o homem deveria tratar a mulher como ela merece. O homem deveria tratá-la com respeito, com amor. Jesus falou: vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que nós vemos no mundo, na sociedade? Maridos que não amam as esposas, não as honram, e fez com que elas tivessem essa vontade de alcançar uma independência. E essa independência que a mulher busca, ela perde, porque ela sai dos princípios da santificação. E o princípio da santificação é justamente afastar-se daquilo que vai trazer o mal para a família. É afastar-se de tudo aquilo que vai trazer a desordem, que vai trazer o caos, que vai trazer a desarmonia. E nós vemos que a família ela tem sido atacada durante esses últimos dias.
A família ela já não tem mais tanto valor para muita gente, porque falta santificação. As pessoas não acreditam mais em outras pessoas, porque não vê um caráter puro, um caráter íntegro, porque não vê santificação. E existe uma linha de pensamento de pessoas que ainda acreditam que santificação está no externo, está naquilo que externamente você demonstra para as pessoas. Mas eu quero falar para você, a verdadeira santificação é aquela que transformou a sua vida, transforma a sua vida, o seu caráter, transforma a sua maneira de viver, de agir e contagia aqueles que estão do seu lado. A santificação de maneira nenhuma, ela é algo que vai fazer com que você venha elevar dentro de você a soberba, a vanglória, o orgulho. A palavra de Deus fala que existem muitas pessoas que se ensoberbecem porque se acham santos. E Yeshua HaMashiach, a palavra vivente, o verbo, o próprio Deus, ele veio sobre a terra. E ele veio nos mostrar o que realmente era a santificação. Ele estava separado do pecado. Ele estava em conformidade plena com a própria lei de Deus. Mas ele amava. Ele levava esperança, levava cura para aqueles que estavam em pecado. Deus quer levantar você para que você possa ser uma pessoa assim. Que a tua santificação não seja um diploma, não seja um motivo de você bater no peito e querer se gloriar dizendo que é melhor do que alguém, que você merece ser salvo e o outro não merece. Porque a palavra do nosso Deus diz que pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. E ainda que você não concorde com isso, você possa vir a dizer, mas eu tenho que cumprir a lei de Deus. Aí eu te pergunto, você cumprindo a lei de Deus, você é perfeito? Se você for perfeito, você está dizendo que o sacrifício de Yeshua HaMashiach, ele foi em vão. Então o que Deus quer de nós? O processo de santificação é um processo gradativo de afastamento do pecado, de purificação daquilo que é ruim, daquilo que nos tira a autoridade, aquilo que nos tira o vigor, que nos tira o amor. Esse é a vontade de Deus para nossas vidas. E eu quero participar contigo no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 18, tem uma história que nos fala muito sobre isso e é importante que nós possamos meditar. A parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos, pecador. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esse pecador, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. E o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus, aleluia. Aqui o nosso Adonai Yeshua, ele está nos ensinando o que é que a santificação ela tem que o que a santificação produz na vida da gente. A santificação ela vai produzir na tua vida melhores atributos. Ela vai produzir na tua vida o ser uma pessoa melhor, uma pessoa que julga menos, que ama mais, uma pessoa que estende as mãos para abençoar, uma pessoa generosa,
uma pessoa que anda pela verdade, uma pessoa que honra com os compromissos. Se você fez um compromisso, deu a sua palavra, honra com seus compromissos, honra com a tua palavra. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. A santificação, ela vai fazer de você uma pessoa de luz, uma pessoa confiável, uma pessoa desejável, as quais as pessoas vão querer estar próximo de você. Ao contrário disso, o que o legalismo religioso faz na vida de pessoas, faz com que elas venham se sentir tão santas, tão diferentes dos outros, que faz com que elas venham desprezar o amor, a bondade e a misericórdia. E Jesus, ele, com esta parábola, ele nos ensina. Aquele homem fariseu, ele estava no caminho, ele estava se purificando, ele jejuava, ele cumpria os mandamentos, ele devolvia os dízimos, ele estava ali buscando cumprir os mandamentos de Deus, se esforçando para se afastar do pecado. E isso não foi o que Jesus repreendeu. Isso deve ser uma meta nas nossas vidas, buscarmos sermos justos, sabedoria para andarmos justos na terra, como santos e purificados. Mas o que Jesus estava repreendendo naquele homem? Ele estava confiando demais nisso, estava desprezando aqueles que precisam do amor. Tudo aquilo que Deus fortalecer na tua vida, se não for para que você ajude quem está carente e necessitado, não vai te trazer bênçãos. Talvez você já tenha descoberto isso. Tudo aquilo que Deus te abençoa, que você prospera na tua vida, mas que você quer usar para o teu bem próprio, que tu quer usar para o teu egocentrismo, para o egoísmo, e se tornou uma pessoa avarenta, isso te traz maldição. Maldição na tua casa, maldição na tua vida, maldição nos teus pensamentos, maldição na tua saúde. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus nesse processo de regeneração para nos tornarmos melhores. Tudo isso que a gente recebe é para um único fim. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4 que Deus, o Espírito Santo de Deus derramou dons sobre os homens. Ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres, pastores e assim por diante. E ele escolheu para quê? Para que haja edificação do corpo de Cristo. Deus tem sede, Deus tem um desejo de salvar aqueles que estão perdidos, que não conhecem a palavra de Deus. E como é que essas pessoas vão conhecer a Deus se você é uma pessoa soberba? Se você se acredita que a tua santidade ela te faz melhor do que um pecador. Jesus falou, aquele pecador, ele soube reconhecer que era pecador e ele recebeu justificação, porque ele entendeu que não depende dele, depende de Deus, depende do nosso Deus em nos aceitar. Então, que você possa refletir sobre esse tema. Será que aquilo que você diz que é santificação, será que você está se afastando do pecado? Ou será que você está se afastando do pecador? Porque Deus nos chamou nesses últimos dias para resgatarmos aqueles que estão fracos, caídos e necessitados. Deus nos chamou. O Ministério Tabernáculo de Davi tem essa visão em atrair, como está a profecia de Amós capítulo 11, que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi e para que o restante de todos os homens, para que as nações viessem adorar a Deus, sem legalismo, sem religiosidade, sem favoritismo, com equidade, com justiça, com entendimento. Então Deus agora ele quer que todos venham ser participantes. Então a minha santificação, a tua santificação, ela tem que ser para abençoar o teu próximo. Jamais para que você bata no peito e venha se isolar no seu mundo e dizer, eu não posso ir falar com fulano, não posso falar com ciclano porque são pecadores.
A palavra de Deus diz que Jesus veio para salvar e buscar o que estava perdido. E se você não entendeu isso, que santificação é não aceitar o pecado, é não aceitar o que é ruim, mas é ajudar a libertar quem está no pecado, é ajudar a levantar quem está caindo. Esse é o amor que Deus quer de nós. Pessoas santas, elas vão pregar o amor como Jesus. Ele disse, assim como eu vos ensinei, que vós também deveis fazer. Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa palavra, que você possa estar aí contribuindo, compartilhando, né? Contribua com esse ministério, contribua e passa adiante essa palavra. E nós do Ministério Tabernáculo de Davi estamos orando e buscando a Deus pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas nossas famílias. E que Deus abençoe sua família e que esse ano possa terminar bem e o ano que vem possa começar debaixo da bênção do Senhor. Deus abençoe, santificai-vos, porque grandes coisas irão acontecer. Shalom Adonai.